Luciana é uma funcionária pública que decidiu aproveitar o talento de costureira da mãe para montar uma confecção. A empreendedora enxergou a ideia como oportunidade de ganhar algum dinheiro para a reforma da casa nova. A aventura começou no impulso. A mãe de Luciana fazia os pijamas para ela vender. Luciana também começou a frequentar um curso de corte e costura. Não deu certo. Acompanhe a partir de agora o Onde Foi Que Eu Errei desta semana. E a gente veio até uma cafeteria para conversar com a Luciana e entender exatamente onde foi que ela errou. Luciana, obrigado por participar com a gente do nosso programa. Eu queria que você começasse então contando como é que surgiu essa ideia de empreender. Vamos lá. No início da pandemia, coincidiu da gente mudar de local, né, de endereço. Eu morava na Samambaia, na cidade satélite, e a gente foi morar numa chácara. E aí a gente foi para uma chácara que estava há muitos anos abandonada. Aí o que aconteceu? Aí a pandemia, eu tenho meu trabalho fixo, só que na pandemia eu tive uma flexibilidade de horário, porque entrou o home office. Então, e para consertar a chácara a gente precisava de grana. Minha mãe é costureira há muitos anos, então eu montei uma parceria junto com ela e a gente eu criei uma logo chamada Lu Criações. A ideia inicial não era fazer só pijama, eram várias coisas ligadas ao artesanato que envolvia costura, tecido, só que tomou outra forma no início do negócio. Aí eu comecei a fazer pijama, a ideia do pijama, e a ideia do pijama pegou e tudo, então a gente falou, então a gente vai produzir pijama. Aí só para a gente poder entender então, você estava morando em Samambaia, que é uma região administrativa aqui de Brasília. Sim. Mudou para uma chácara e precisava de dinheiro para reformar essa chácara. Isso. E aí sua mãe é costureira, então, vocês então resolveram tentar empreender nessa área então da moda. Você planejou de alguma forma ou foi aquela coisa, eu vou montando as peças, vou vendendo e seja meio que o que Deus quiser? Então, aí teve um planejamento assim, mas eu acho que um dos erros foi esse, que a minha mãe era costureira e eu era vendedora. E para ajudar ela, antes de eu ter essa ideia, eu tinha me inscrito no curso de corte e costura. E aí eu pensei que eu poderia aprender a costurar e tocar o negócio, só que não. Eu vi, depois que eu estava no curso, eu vi que não era a minha área. No meio do curso, você entendeu que não era mais o que você queria fazer? Realmente eu não sei costurar, assim, não me identifiquei com o ramo. Aí um dos erros foi esse, porque se eu tivesse visto isso antes, eu não tinha começado esse negócio. Então, assim, foi uma falta de planejamento mesmo, assim, de várias coisas. Um dos itens é esse, que eu ainda não dominava, não sabia costurar e fui por um ramo que eu falei, lá na frente eu vejo se vai dar certo. E você chegou a dividir com a sua mãe assim, olha só, a senhora vai cuidar da parte de costura e eu vou cuidar da parte administrativa. Teve essa divisão ou foi aquela coisa, cada uma foi resolvendo cada ponto? Não, teve essa divisão no início, sim. E aí, lá pelas tantas, eu desisti do curso de corte e costura e a gente ainda continuou. Só que já não estava batendo as ideias assim, porque minha mãe tem um jeito de trabalhar e eu colocava no papel que tinha que fazer isso e ela, às vezes, fazia de um outro jeito. Aí estava tendo devolução e isso foi, em vez de ser um prazer, assim, um dinheirinho que ia entrar, a gente acabou tendo, repor um dinheiro que não estava, né, assim, de fazer um pijama. Você tinha que colocar mais dinheiro do que receber. Estava entrando, é isso. Eu já tinha, muitos anos atrás, eu já mexi com todo tipo de monte de venda que você pensar. Então, aí eu falei assim, eu vou dar conta de vender. Só que um negócio não é só vender. Acho que você tem que saber um pouco de tudo. Exatamente. Você tem que estudar o negócio. Eu ia até perguntar se você chegou a estudar os seus clientes, quem que ia comprar
isso de você, para ver se você teria clientela para aquilo. Não, assim, aí é igual, como os outros negócios anteriores, você tem um círculo de amizades, né? Igual eu trabalho em órgão público, eu não sei se vocês sabem como é que funciona, que às vezes dá para fazer um comércio legal lá dentro. E mulher não pode... Aproveitar um ambiente de trabalho. De trabalho, isso, né? E aí, assim, só que é igual você... Eu não fiz um estudo antes. Pensei que eu poderia dar conta de costurar, não dei conta. Material é outra coisa também que eu vi que eu errei. Você sempre tem que ter um capital. Não adianta você pensar que eu vou ali e passo um cartão dividido em tantas parcelas e isso não dá certo, porque o dinheiro que vai entrando, você vai gastando, você acaba não tendo aquele controle do que entrou, do que saiu, se o seu investimento valeu a pena, sabe? Então você não fez um planejamento financeiro também? Você não separou um dinheiro para comprar material, para investir talvez em divulgação? E aí, como é que foi tudo isso, Lu? Não, então, aí tá, a gente começou no início, eu até um pouco surpreendi porque eu consegui vender além do meu público que eu tinha ali perto de mim, né? Porque eu acabei criando uma página no Instagram e aí você acaba sendo divulgada por um e por outro e vai vendendo aqui e ali. Só que depois, no início tudo deu um pouco certo, só que depois a médio prazo o negócio foi desenrolando. Você não se desenrolou bem. É. Mas você acha que nesse momento faltou você sentá-lo e colocar a sua empresa num papel? Você desenhar cada pedacinho dela, como é que ela iria funcionar, como é que ela iria sobreviver, até porque é aquilo que você comentou, foi o início da pandemia, né? Foi. Não, eu não tive esse cuidado, né? Não fiz. Assim, a falta de planejamento foi crucial. Não planejei mesmo. Cada detalhe assim, não. E você disse que começou um curso de costureira, de corte e costura. E você fez algum curso também para entender como é que você poderia cuidar do seu negócio, um curso administrativo? Não, então, eu tenho um curso de vendas, né? Mas não da parte administrativa. Assim, antes de eu ir para o órgão público, porque no órgão público você trabalha meio que engessado, né, ali. Tem uns modelos e você segue. Antes eu trabalhei 8 anos em empresa privada, na área de vendas, mas eu não era vendedora. Então, assim, eu entendi um pouco de vendas, assim, aquele pouco, mas não da parte administrativa mesmo. Aí eu também não fiz nenhum curso. A única coisa que eu tinha, assim, era esse curso de técnica em vendas e experiências anteriores, que eu já fui vendedora de Natura, Boticário, já fui vendedora de lingerie, semijoias, sapato, roupa. Mas aí a gente sabe que uma empresa não é só questão de vendas, né? Não. Tem todo um aparato. Outra parte, exatamente. Tem vendas, tem administrativo, tem conhecimento de mercado, externo, interno. Você conseguiu ver que o que você estava vendendo estava dando certo no comecinho? Você sentiu que ali tinha uma empresa em potencial? Sim, eu não imaginava que o pessoal consumia tanto um negócio que eu acho assim, vamos falar, supérfluo, um pijama. Só que tem campo para isso, porque eu mesma como é que fala? Eu vi o tanto que é um produto que sai, só que como eu não tinha planejamento, não tinha nada, aí o negócio não foi. Mas no início, o produto é bom, o problema foi a gerência, né? O planejamento que não deu certo. E aí, como é que você começou a desenhar os produtos da empresa? Como é que você organizava esses pijamas e também as outras peças? Já que tinha essa questão da sua mãe também, né? Ela queria colocar outras peças, né? Isso, as ideias dela, né? Assim. Então, os pijamas eu criei 2 modelos só, né? Assim ou assado. Só que quando eu joguei, aí uma cliente ou outra falou assim, faz uma manguinha assim,
Faz outra assim, aí a gente saiu desse modelo que a gente criou inicialmente, que era só esses dois. Aí a gente passou a fazer adaptações. Aí personalizar? Tipo assim, um tinha manga e a pessoa, não, eu quero de manga comprida. Aí depois eu fui criando outros modelos, de acordo com os pedidos, né? Eu falei, realmente esse modelo aqui vai ter mais saída do que só esse. A gente foi se adaptando à medida que os pedidos foram entrando. Mas sem planejar nada. Por que você resolveu empreender no ramo da moda? Talvez porque eu seja mulher e conheço um pouco o que mulher gosta, ou talvez porque mulher compra mais, né? Assim, o público masculino, eles sempre são mais contidos, né? Então, e era o que estava ao meu alcance. Minha mãe costura, e é igual eu te falei, no início, quando eu montei a marca, que é Lu Criações, eu não tinha ideia só dos pijamas. Eu tinha ideia de mexer com o tecido, ou da parte de vestuário, ou da parte de artesanato, né? Porque eu tinha outras ideias também de artesanato, coisas para cozinha, só que aí lá... Você queria expandir? Eu não queria ficar só com os pijamas, né? Eu tinha ideia de camiseta, e eu tenho até um material montado, assim, uma pasta guardada com os modelos que eu fui, tipo assim, essa camisa com bordado X, lá pelas tantas eu vou incrementar isso. Camiseta com bordado, com miçanga também, mesa posta, essas coisas, entendeu? E não foi pra frente, porque aí eu empaquei no pijama e o pijama não... E como é que foi essa ideia do pijama? O que você queria transmitir com esse pijama? Você acha que faltou também um pouquinho de comunicação com o público? Não, acho que não, é porque, igual eu te falei, eu tive a receptividade do pijama. Quando eu joguei ele, teve venda e tudo. O que não foi pra frente foi a questão da minha, do meu entendimento com a costureira, no caso com a minha mãe, entendeu? Mas eu acho que se eu tivesse continuado, se eu tivesse dado a injeção de recurso financeiro e tudo, eu acho que a questão do pijama, a peça pijama, não foi o problema em si, entendeu? Porque tinha campo pro pijama. Tem campo, eu acho, ainda, entendeu? Porque assim, aí você vai acabando seguindo outras pessoas que mexem com esse ramo, você começa a seguir só gente assim, fulaninha ali vende pijama. E a gente vê que a pessoa fez sucesso e que tem saída. O que eu errei foram os outros fatores, né? Na organização da empresa, tudo isso. E como é que surgiu a marca? Lu Criações, eu vou ser bem sincera. Desde que eu vendo coisas, eu sempre tinha essa Lu Criações, sempre, mas nunca. E aí, agora na pandemia, o negócio do início, que aí eu falei, vai ser a minha marca. Mas sempre quando eu vendia alguma coisa, eu falava assim, gente, eu podia criar, né, um cantinho assim e vender tudo um pouquinho. Aí eu sempre tive essa nome, Lu Criações, na cabeça. Você já pensou em alguma outra coisa também, Lu, para você fazer com que essa empresa não fechasse? Eu pensei, porque o que acontece? Eu aceitava encomenda, né? Aí, quando estava bem enrolado, assim, eu estava em desacordo com a minha mãe, eu pensei no seguinte, de pegar um tecido X e fazer 10 pijamas sem encomenda. A pessoa, se quisesse, era aquele. É como se fosse uma indústria mesmo, fazer e vender aquilo que tem, não por encomenda, porque um dos itens também que eu até esqueci de mencionar, a questão da encomenda. Porque a pessoa, assim, a gente é exigente. Então, quando você aceita fazer um produto por encomenda, a pessoa ela vai te cobrar aquilo, ela vai te exigir aquilo. Então, ela vai falar, essa gola podia ser assim, esse botão podia ser de outra cor, entendeu? Você abre espaço para aquela cliente, ela interferir
no produto que você criou e como você já atendeu ela de início, você acaba cedendo ao que ela está pedindo. Entendeu? Então ali você, dificuldade maior, né? Você acaba perdendo material, você acaba perdendo dinheiro. Porque se você colocou 5 botões numa peça, a cliente não quer aqueles botões, quer X botões, aí você arranca aqueles e vai gastar comprando aquele que ela quer. Entendeu? Então, assim, essa parte de aceitar a encomenda também pesou um pouquinho, entendeu? Se você fosse peças prontas, igual gente que revende roupa, ela vai ali e compra a camiseta X. Se você quer, essa que eu tenho. Se você não quer, você vai para outra. Lu. Bom, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o nosso especialista Enio Pinto para entender exatamente onde foi que a Lu errou e, é claro, ter dicas também para você que está passando por isso, para que você possa consertar o seu negócio a tempo ou então ter mais ideias, né? O intervalo é rapidinho, a gente volta já. O intervalo foi rapidinho, hein? Estamos de volta e a gente hoje está numa cafeteria conversando com a Lu, que em 2019 decidiu abrir uma empresa voltada para o ramo da costura, né, Lu? Isso. Ela vendia pijamas, montava pijamas e vendia, mas aí teve uma série de problemas e acabou fechando, né, Lu? Isso. Infelizmente. Vamos relembrar um pouquinho do que você teve de problemas? Faltou planejamento, faltou o que mais? Recurso financeiro. Conhecimento do mercado. Reconhecimento do mercado, entender um pouquinho como é que funcionam os clientes. Isso. E a sociedade, que é uma parte muito importante, né? Isso. Bom, a gente agora vai conversar com o especialista Enio Pinto, que está lá no estúdio do canal Empreender e vai explicar para a gente exatamente onde foi que a Lu errou e, é claro, dar dicas. Enio, tá com você. Fala, Márcio Fontinelli. Olá, Luciana. Muito bacana teu caso. Vai dar para a gente explorar pontos muito relevantes para quem começa o negócio. Inicialmente, essa questão de você estar motivada pelo retorno financeiro. Veja, para você iniciar o negócio, o fundamental é você adotar um filtro. Primeiro, faça uma relação de alguns tópicos com os quais você se identifica muito, tem afinidade, tem prazer, satisfação, algo que vai te trazer plenitude na realização. O capital de giro, ele é um descasamento de datas. Veja, você precisa de recursos para fazer as compras juntos ao fornecedor. Você compra, recebe, produz e vai começar a vender. A partir do momento que vende, às vezes inclusive vende a prazo, vai ter aí um período para que você tenha o retorno do investimento que você fez no momento da compra junto ao fornecedor. Então, comprei, tenho que receber, produzir, colocar à disposição do cliente, vender. No momento que vendo, posso parcelar essa compra, essa venda, e aí vou ter um tempo entre o desembolso e o recebimento do meu capital. Luciana, olha, essa história de você ter investido numa carreira como costureira e a coisa não ter dado tão certo, você não se identificou tanto com essa atividade, pode acontecer. O ideal é você ter muita paixão pela operação do empreendimento. Quanto mais paixão você tem, mais você agrega valor na entrega, mais você vivencia aquilo o tempo todo. Mas tendo a sua mãe, que tem essa paixão, tendo uma sócia que de alguma maneira cumpre essa função, vamos em frente. Luciana, parece que num determinado momento você teve uma dificuldade com a sua sócia, no caso a sua mãe. Acontece com alguma frequência, inclusive. O importante é que você tenha resiliência para seguir e encontre alguém que cumpra as funções da sua mãe nesse empreendimento. O ideal é que sempre que você vá comprar, você tenha pelo menos 2, 3 opções de fornecedores para cada insumo. Sempre você vai fazer uma cotação, um pequeno mapa de preço e ver quem te oferece preços mais competitivos. Mas veja também quem tem prontidão na entrega, você não pode atrasar os pedidos. Quem tem muita qualidade no fornecimento dos insumos que você precisa. Quem tem tendências, quem parcela pagamento. Por isso é ideal que você tenha algumas alternativas, algumas possibilidades distintas de fornecedores. Eu só consigo gerenciar aquilo que eu consigo medir.
crie controles gerenciais. Se possível, adquira algum sisteminha que facilite isso para você. É fundamental que os números pautem as suas decisões. Uma empresa, ela é dirigida por resultados. Márcio, devolvo a bola para você e Luciana, conte com a gente, siga acompanhando o nosso canal. Valeu, Enio, obrigado. Você sempre aí com ideias e dicas maravilhosas. Lu, a gente está em 2023, infelizmente a loja fechou. Sim. Como é que você está hoje? Então, vamos lá. Eu, como no início eu falei, eu trabalho, né, tenho o meu emprego fixo, continuo nele, mas assim, ainda as minhas caraminholas aqui, pesquisando alguma coisa para ganhar um dinheiro extra. Só que também, como eu já falei anteriormente, tenho muito medo de empreender novamente, né? Não sei se faria isso de novo, mas assim, oportunidades podem aparecer, né? As mudanças ocorrem, pode ser que eu volte atrás da minha decisão, assim, de tocar alguma coisa, ou apareça alguma oportunidade, assim, imperdível, né? Que você, vai dar certo e tudo, mas assim, eu continuo trabalhando em emprego fixo e... Mas o sonho de empreender tá aí? Ainda existe, assim. Você tem coisas guardadas, né, que você comentou antes? Tenho, ainda ficou muito tecido, ainda tem algumas peças de pijama. Eu tenho muita coisa guardada, assim, com a ideia, quem sabe no futuro as coisas mudem e eu volte a fazer algumas peças que eu guardei, né? Assim, que igual eu te falei, tem uma camisa com bordado diferente, uma camiseta com miçanga, a parte de artesanato mesmo, né? Não sei, quem sabe, mas assim, agora eu vivo do meu emprego, né? Que eu não saí dele e na espera, assim, deixando o barco andar. Quem sabe aparece alguma outra oportunidade e eu crio coragem. Lu, olhando para trás, o que você faria diferente? Planejamento, né? Assim, desde o início, qual o dinheiro que eu investi, qual o negócio que eu ia mexer, qual o público, qual o meio de venda. Se seria Instagram, se seria uma loja física, não sei. Curso, que eu trabalho num setor que hoje a gente até comentou isso. Tudo você é obrigada a aprender para você fazer alguma coisa. Então, assim, aprender mais sobre tudo. Sobre quem compra de você, sobre de quem você vai comprar para os insumos, né? Tipo aviamento, tecido, porque além de ainda tem isso, assim, a gente tem Brasília, só que Brasília já compra de um outro lugar, São Paulo, Goiânia, que aí assim você tem que ir sempre para fora. Então você tem que estudar, aprender antes de fazer qualquer coisa. E hoje você vai atrás desses cursos? Ainda não, mas assim, se eu tiver a oportunidade de montar alguma coisa, né? Aí eu vou ter que ir atrás e correr. Aonde eu trabalho, eu vou atrás de curso, mas não tem nada a ver com venda onde eu trabalho. Mas se eu for empreender novamente, aí eu quero empreender, eu quero aprender para poder empreender. Conhecimento é tudo, né, Lu? Conhecimento é tudo. Você sentiu na pele, né, isso? Senti, verdade. Você tem que conhecer bem aonde você está pisando. É desse jeito. E é um jogo. Para a gente encerrar, o que mais te marcou dessa trajetória toda que você teve? O que mais me marcou foi... assim, como é que é? Entender, como é que fala? O ramo de vendas, ele é cheio de surpresas, assim, tipo... Eu aprendi o que é lidar com o ser humano, tipo assim, as exigências que tem lá fora, entendeu? Acho que o público ele é muito exigente, muito.
o que você pensar ainda é pouco sobre a exigência do público. Ele exige muito e isso me marcou, porque o pijama, igual eu te falei que era sob encomenda, eu acho que foi isso, a pressão. Ah, eu quero assim, eu quero assim. Ah, eu quero que me entregue hoje à tarde. Já é o público, entendeu? Assim, você tem que estar bem preparado, porque é como se fosse um jogo ali, aquele que você vai enfrentar, ele é grande, então você tem que conhecer e você tem que estar preparada. Lu, obrigado pela sua participação no nosso programa, obrigado por contar a sua história, que você não desista, siga em frente aí, tem muita coisa bacana que dá para fazer, agora você já está calejada, já sabe onde foi que você errou, né? Então agora acho que dá para ir com um pouquinho mais de calma e realizar seu sonho de ser uma empreendedora, porque potencial você tem. Ah, obrigada, que assim seja, né? Eu que agradeço. Para você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência e continue com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau.